O deserto não perdoa, tampouco esquece. No norte da África, entre 1941 e 1943, dois exércitos se encontraram sobre um tabuleiro de areia que se estendia milhares de quilômetros desde o Mediterrâneo até as depressões impassáveis do Saara. Um era o Afrika Korps, uma força expedicionária alemã pequena, móvel, quase impossível de deter, comandada por um homem ao que seus próprios inimigos nomeavam em voz baixa, como se pronunciá-lo em alto trouxesse má sorte. O outro era o 8º Exército Britânico, uma engrenagem que tardou a arrancar, mas que, quando o fez, esmagou tudo o que teve diante. Erwin Rommel, Bernard Montgomery. Dois generais mais distintos entre si do que o deserto e a névoa de guerra permitiriam imaginar. Um atacava antes que ninguém esperasse o ataque. O outro construía, calculava, esperava, e quando golpeava, golpeava com tudo. Entre eles, o pó, os carros de combate ardendo, o calor que chegava aos 50 graus no verão, o frio brutal das noites do deserto, os canhões do 88, as minas semeadas por 500.000 na areia, e os soldados de ambos os lados morrendo tão longe de suas casas que às vezes os corpos tardavam dias em serem encontrados. Esta é a história desse choque. De como o Afrika Korps chegou a estar a 100 quilômetros de Alexandria com o Império Britânico tremendo no Cairo. E de como Bernard Montgomery o deteve, o rompeu e começou o longo caminho de volta que terminaria com mais de 230.000 homens do eixo rendendo-se em Tunis em maio de 1943. A noite de 31 de março de 1941 era silenciosa em El Agheila. Dois tenentes britânicos, Fred Miller e James Clark, do 11º Hussars, jaziam no seu carro de reconhecimento entre as dunas, olhando as posições italianas com os seus binóculos noturnos. O veículo, camuflado em verde e amarelo, levava no seu guarda-lamas traseiro direito o emblema da 7ª Divisão Blindada Britânica, um gerbo vermelho sobre um círculo branco. Miller levava apenas uns dias no teatro africano, com a cara ainda vermelha pelo sol, chegado de reserva com 19 anos. Clark contava-lhe histórias sobre a captura do general italiano Annibale Bergonzoli, apelidado Barba Elétrica, pela sua barba ruiva que, segundo os soldados, despedia faíscas elétricas. No assento de condutor, o cabo Felton tinha preparado o jantar com esparguete e cerejas em conserva, botim capturado a 7 de fevereiro em Benghazi. Ninguém tinha fome. Os italianos tinham sido esmagados durante a Operação Compass entre dezembro de 1940 e fevereiro de 1941. 130.000 prisioneiros, 400 tanques capturados, 1.200 canhões, 10 divisões italianas destruídas. Uma década de conquista colonial italiana aniquilada em 10 semanas por uma força britânica 4 vezes menor em número. O general Richard O'Connor, que tinha executado esse avanço, afirmou depois que se tivessem chegado a Trípoli nesse inverno, a guerra na África teria terminado em 1941. Não chegaram a Trípoli. As tropas foram redirecionadas para a Grécia, e o homem que aproveitaria essa decisão tinha chegado a Trípoli a 12 de fevereiro de 1941. Erwin Johannes Eugen Rommel. Nascido a 15 de novembro de 1891, em Heidenheim, Württemberg, filho de um professor. Soldado desde os 18 anos. Condecorado com o Pour le Mérite na Primeira Guerra Mundial por ações na Batalha do Isonzo, na Itália, onde com uma coluna de 150 homens capturou mais de 9.000 soldados italianos em 3 dias. Em 1940, tinha liderado a 7ª Divisão Panzer através de França, com tal velocidade que os seus próprios superiores perdiam o seu rastro durante dias. Era a Divisão Fantasma. Churchill, em pessoa, descreveu-o perante a Câmara dos Comuns em janeiro de 1942 como um grande general, mais além dos estragos da guerra. Rommel chegou à África composto de Generalleutnant, equivalente a general de divisão, e com a cruz de cavaleiro com folhas de carvalho que tinha ganho em França. Era, no escalão do exército de terra alemão nesse momento, o segundo oficial mais condecorado, por trás unicamente de um general de montanha. A condecoração era o de menos. O que trazia consigo era uma maneira de fazer a guerra que os britânicos na África ainda não tinham visto de perto.
comando desde a frente, velocidade como doutrina, engano como primeira arma. As suas ordens eram estritamente defensivas. Berlim e Roma coincidiam. O Deutsches Afrika Korps, o DAK, tinha sido criado oficialmente a 11 de fevereiro de 1941 para estabilizar a frente na Tripolitânia, escorar os italianos desmoralizados e nada mais. Não havia planos de ofensiva. O alto comando alemão estava consumido pela preparação da Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética prevista para junho. A África era, no vocabulário de Hitler, uma distração necessária, mas secundária. A 12 de novembro de 1940, a diretiva número 18 do Führer tinha estabelecido que as forças alemãs na África operariam unicamente como apoio eventual e limitado às italianas, e apenas se estas alcançassem a linha de Mersa-Matruh. Rommel leu as suas ordens e logo começou a planear uma ofensiva. O DAK, nos seus começos, era notavelmente pequeno para a lenda que construiria. A 5ª Divisão Ligeira, que seria transformada mais tarde na 21ª Divisão Panzer e a 15ª Divisão Panzer. Recrutaram-se principalmente da 3ª Divisão Panzer sem nenhum programa de treino específico para combater no deserto. Um detalhe que o coronel Jesus Martínez de Merlon, na sua análise do Afrika Korps, sublinhou explicitamente. Era um mito que estas tropas tivessem sido selecionadas ou preparadas para a Guerra do Deserto. Chegaram como um corpo motorizado convencional a um teatro de operações que não se parecia com nenhum outro lugar da Terra. Para compensar a sua inferioridade numérica, Rommel empregou desde o primeiro dia a guerra psicológica com uma inventiva que deixou desconcertados os serviços de inteligência aliados. Fez montar motores de avião sobre caminhões para levantar nuvens de poeira que simulavam colunas blindadas inexistentes. Os seus técnicos de reconhecimento, os mesmos que em França tinham usado truques semelhantes, construíram silhuetas de cartão com forma de Panzer IV que se colocavam sobre Volkswagens. E circulou informações falsas através de fontes que sabia que os serviços de inteligência britânicos monitorizavam. O general Archibald Wavell, comandante do Oriente Médio, recebeu relatórios dos seus agentes em Berlim que diziam que qualquer ofensiva alemã antes de finais de maio era impossível. Hitler tinha-o ordenado expressamente. Os relatórios eram corretos. Os agentes eram fiáveis. Hitler, sim, o tinha ordenado. O problema é que Rommel não o escutou. A 31 de março de 1941, Rommel atacou. Atacou com a metade dos carros que deveria ter. A 15ª Panzer Division ainda não tinha chegado na sua totalidade. Os veículos avariavam-se durante as deslocações por estrada com uma frequência que desesperava os engenheiros. E o próprio Rommel assinalaria mais tarde que aos 15 quilômetros de marcha já se tinha perdido a metade dos carros por avarias mecânicas. E o Afrika Korps dispunha de cerca de 40 Panzer III e 10 Panzer IV para iniciar a campanha. Os Panzer III levavam canhões de 50 mm. Os Panzer IV, canhões de 75 mm de canhão curto, superiores em potência, mas ainda não na variante de canhão longo que apareceria mais adiante. Frente a eles, tinham a 2ª Divisão Blindada Britânica, debilitada porque as suas melhores unidades tinham sido enviadas para a Grécia. A defesa da Cirenaica descansava sobre uma brigada cujo 2º regimento tinha sido dotado de 50 carros capturados de fabrico italiano, o Cruiser Mk3 e o A9, porque os veículos britânicos próprios estavam na Grécia. Rommel estudou os relatórios de reconhecimento aéreo, calculou que podia com isso e lançou-se no vazio. Fê-lo em 3 direções simultâneas. As suas ordens aos comandantes de coluna eram escuetas: avançar. Se perdessem, já os encontraria ele desde a sua avioneta Fieseler Storch, voando a baixa altura sobre o deserto, assinalando com gestos a direção correta. Os alemães entraram em Alagueila a 24 de março, em Mersa El Brega a 31 de março e a 4 de abril já tinham tomado Derna, e as forças italianas reconquistavam o porto de Benghazi. Paul Carrel, em Las Horras del Desierto, baseada em testemunhos diretos de mais de 1000 soldados, descreve a velocidade do avanço como algo que deixou os próprios oficiais alemães sem palavras.
Uma coluna de reconhecimento capturou quase de passagem vários generais britânicos reunidos no Hotel de Itália de Benghazi, estudando mapas. Entre os capturados estava o general Philip Niemi, comandante em chefe da Cyrenaica, e o general Michael Gambier Parry, que escassos dias antes tinha estado a ler o expediente de Rommel sem demasiada preocupação. O expediente dizia que o comandante do Afrika Korps era um tipo agressivo. Alcançada a fronteira com o Egito, o Afrika Korps cercou Tobruk. A guarnição australiana, sob o comando do general Leslie Morshead, decidiu resistir. Eram cerca de 36 mil homens dentro de um perímetro circular de 48 quilômetros, sustentado por aramados, campos de minas e trincheiras concêntricas que os italianos tinham construído durante anos. Os navios da Marinha Australiana e Britânica abasteciam-na por mar. Rommel não o esperava. Pensou que um golpe de mão bastaria. O primeiro general que comandou a 15ª Divisão Panzer ao chegar ao teatro africano, o general Johannes von Prittwitz und Gaffron, foi morto numa das primeiras tentativas de assalto direto. Tobruk converteu-se num espinho que Rommel não podia extrair. Com a fortaleza em mãos inimigas no seu flanco e retaguarda, o Afrika Korps não podia adentrar no Egito com segurança. As linhas de abastecimento chegavam desde Trípoli por uma única estrada costeira e Tobruk interrompia essa artéria. Entretanto, Berlim enviava mensagens furiosas. Rommel tinha desobedecido a ordens diretas, mas tinha ganho a Cyrenaica, e os exércitos que ganham não recebem cortes marciais. O problema do Afrika Korps não era a valentia nem a liderança tática, era a aritmética implacável do deserto. Para compreender o que se seguiu durante 2 anos, há que entender primeiro como funciona a guerra no deserto desde o ponto de vista logístico, porque sem essa compreensão, as vitórias e as derrotas parecem caprichosas quando não o são em absoluto. A campanha norte-africana disputou-se sobre um corredor de 2.000 quilômetros de comprimento que seguia a costa do Mediterrâneo entre Trípoli e Alexandria. O terreno interior era praticamente intransitável para grandes formações motorizadas, salvo em alguns pontos específicos: a meseta de Jebel, o escarpado de Al-Faya, os passos do Atlas tunisino mais a oeste. Isto significava que quem controlasse a estrada costeira e os portos controlava tudo. E quem dependesse de abastecimentos que vinham de longe, gastava uma fração enorme desses abastecimentos apenas em transportá-los. Dos 250 mil soldados alemães que combateram na África durante toda a campanha, a maioria cruzou o Mediterrâneo desde Nápoles ou Taranto em navios de carga sobrecarregados, sob ameaça constante de submarinos e aviões de torpedo britânicos. O trajeto durava até 84 horas. Entre janeiro e maio de 1941, 11 navios de abastecimentos alemães, 42 mil toneladas de registro bruto, foram afundados. A 16 de abril desse ano, um comboio inteiro foi interceptado pela Royal Navy às 2 horas e 20 minutos. O Arta, o Aegina e o Iserlohn afundaram-se antes do amanhecer. O Adana ardeu durante 12 horas antes de desaparecer. O dia seguinte tocou ao Samos. Quando um navio se afundava, não desapareciam apenas homens. A 22 de julho de 1941, o navio Preußen foi afundado por um impacto direto de bomba perto de Pantelleria. Levava 600 soldados, 6.000 toneladas de munição, 1.000 toneladas de gasolina, 1.000 toneladas de provisões, 3.000 sacos de correio postal e 300 veículos de todas as classes, incluindo os primeiros exemplares das bombas de 4.000 libras destinadas à Luftwaffe e a primeira bateria de canhões de 21 centímetros. 200 soldados e marinheiros não chegaram à África. O Preußen era um entre dezenas. A razão de tudo isto chamava-se Malta. A Ilha Rochosa, a 350 quilômetros de Trípoli e a 90 da Sicília, era a base naval e aérea desde a qual os britânicos atacavam todos os comboios do eixo. Os seus submarinos, os seus aviões de torpedo e os seus bombardeiros operavam desde cavernas escavadas na rocha calcária, protegidos dos ataques aéreos por uma profundidade de rocha que nenhuma bomba podia alcançar. O vice-almirante Assmann, um dos maiores peritos navais alemães da Segunda Guerra Mundial, escreveu depois:
Se os italianos tivessem sido japoneses, teriam aberto a guerra a 10 de junho de 1940, fazendo um Pearl Harbor sobre Malta, que nesse momento era apenas uma base defensiva. Mas os italianos não foram japoneses. Entraram na guerra em junho de 1940 com os 70% das suas divisões sem preencher os quadros de pessoal, com a maioria das suas formações blindadas sem um único tanque operacional e sem reservas de combustível para operações prolongadas. O Marechal Badoglio tinha advertido Mussolini no Palazzo Venezia. Duce, é o senhor consciente de que a Itália está completamente despreparada desde o ponto de vista militar? Mussolini descartou-o com uma frase que resumia a sua concepção da guerra. A história não pode medir-se em número de camisas. Para finais de 1941, os danos infligidos por Malta aos comboios do eixo alcançavam os 75% dos carregamentos enviados em certas temporadas. Rommel sabia-o, Kesselring sabia-o, Mussolini sabia-o. Todos coincidiam em que Malta tinha de ser tomada. E, no entanto, o ataque sobre Malta, a Operação Hércules, planeada para a primavera de 1942 com 100 mil paraquedistas italianos e alemães, foi cancelada quando Hitler cedeu às pressões de Rommel para avançar primeiro sobre o Egito, depois de Tobruk. A deusa das vitórias só sorri uma vez, telegrafou Hitler a Mussolini para justificar a priorização do Egito sobre Malta. Foi um dos erros estratégicos mais dispendiosos de toda a campanha. Sem Malta neutralizada, cada vitória tática de Rommel era provisória. Ganhava território, mas não os abastecimentos para o manter. No interior do continente, o problema multiplicava-se. As colunas de caminhões que levavam gasolina, munição, água, alimentos e peças de reposição desde os portos de descarga até a linha de frente consumiam o 30% da sua carga no trajeto quando a distância superava os 200 quilômetros. Quando superava os 800 quilômetros, que era a distância entre Trípoli e a fronteira egípcia, a equação era catastrófica. Os condutores daqueles caminhões, nunca mencionados nos comunicados do Wehrmacht, conduziam 100, 150, às vezes 300 quilômetros diários sobre pistas de areia, reparando 8 ou 10 furos por jornada no calor que alcançava os 60 graus sobre as capotas dos veículos. O coronel Bayerlein, chefe de Estado-Maior do Afrika Korps durante boa parte da campanha, resumiu-o em termos que não deixavam lugar à ambiguidade. A maioria do combustível que se consumia na África não chegava aos tanques em combate, queimava-se nos caminhões que o transportavam. Este era o pano de fundo permanente de toda a epopeia do Afrika Korps. Há um lugar no norte da África que os soldados alemães do Afrika Korps chamaram Höhlenbrand, e os soldados britânicos batizaram com uma tradução quase literal, Hellfire Pass, o Passo do Inferno, em castelhano, o Passo de Halfaya. Era uma fenda no escarpado que descia desde a meseta líbia até a planície costeira junto a Solum. Por esse passo tinha de passar qualquer força que quisesse cruzar a fronteira entre a Líbia e o Egito pela estrada costeira. Quem o controlasse, controlava a porta. Em junho de 1941, o capitão Wilhelm Bach, um pastor protestante de Mannheim que tinha entrado no exército e resultado ser um dos comandantes de posição mais tenazes de toda a campanha, defendia Halfaya com o 1º batalhão do 104º Regimento de Granadeiros Panzer, uma bateria italiana de artilharia ao comando do maior Riccardo Pardi e, o elemento que mudaria a batalha, uma bateria de canhões antiaéreos de 88 milímetros. O 88 milímetros era a arma que os alemães tinham levado à África sem imaginar do todo o que seria capaz. Desenhado como canhão antiaéreo para alcançar objetivos a 8.000 metros de altitude, os seus projéteis perfurantes tinham suficiente energia cinética para atravessar a blindagem de qualquer tanque em serviço em 1941 a distâncias de até 2.000 metros. Os carros Matilda britânicos, com a sua blindagem frontal de 78 milímetros considerada impenetrável para a artilharia anticarro convencional, eram destruídos com a mesma facilidade que um Panzer I. Os alemães tinham descoberto esta propriedade quase acidentalmente na campanha de França, quando uma bateria antiaérea embutida numa colina se defendeu de um ataque blindado por instinto de sobrevivência. A 15 de junho de 1941, a Operação Battle Axe, a tentativa britânica de romper o cerco de Tobruk, chegou ao passo de Halfaya,
A 4ª Divisão Índia, apoiada pela 4ª Brigada Blindada com os seus tanques Matilda Mark II, avançou contra as posições alemãs. O capitão Bach ordenou que ninguém disparasse até ter os tanques quase em cima. Os homens nas suas trincheiras viram avançar a poeira. Logo os contornos negros, logo as silhuetas nítidas dos Matilda, que avançavam com uma confiança que refletia a sua fé numa blindagem que nenhuma artilharia anticarro conhecida podia penetrar. A infantaria índia avançava atrás, tão imperturbável como num desfile, segundo o testemunho de um soldado alemão recolhido por Karel, convencida de que as posições alemãs tinham sido destruídas pelo fogo de artilharia prévio. O 88 abriu fogo a 3.500 metros. As torres dos Matilda voaram vários metros em direção à areia. Os soldados alemães nas suas trincheiras, que tinham passado dias preocupados com os rumores sobre a invulnerabilidade do Mark II, viram com os seus próprios olhos que o canhão os atravessava como se fossem cartão. O capitão capturado nos tanques destruídos pediu para ver o 88. Quando o viu, abanou a cabeça. Não tem nada que o distinga, mas nada pode fazer-lhe frente. Será a perdição do Mark II. Tinha razão. A posição mais ao sul da frente de Solom, o ponto 208, sustentada pela 1ª Companhia Oasis e o tenente Zimmer com a sua bateria de 88, rejeitou o ataque de 70 tanques da 7ª Brigada Blindada esse mesmo dia. 28 Matilda ficaram destruídos frente ao ponto. O tenente Paulewitz, comandante da posição, tinha terminado de se barbear exatamente quando os tanques cruzaram o perímetro e tinha dado a ordem de esperar até tê-los quase dentro. Quando Zimmer lhe perguntou quando disparar, Paulewitz respondeu-lhe: "Sugiro que deixemos passar os primeiros." As perdas alemãs em Halfaya durante toda a Operação Battle Axe: 93 mortos, 235 desaparecidos, 350 feridos e 12 tanques destruídos. As perdas britânicas: 122 mortos, 259 desaparecidos, 599 feridos e mais de 100 tanques destruídos. Churchill escreveu nos seus diários a 17 de junho. Esse dia tudo correu mal. O que converteu o 88 em lendário não foi apenas o seu poder de fogo. Foi como Rommel o usava, enterrado até a boca da ravina, camuflado com redes, situado em posições de retaguarda onde os tanques aliados apenas o descobriam quando já era demasiado tarde para manobrar. Os alemães, além disso, desenvolveram uma tática de engodo. Provocavam os tanques britânicos com fogo de Panzer III para que carregassem, atraíam-nos para posições ocultas de 88 e destruíam-nos quando já estavam dentro do alcance efetivo e sem possibilidade de retrocesso. A tática funcionou durante mais de um ano, antes de os comandantes aliados aprenderem a reconhecê-la. Há uma canção que soa às 21h57, hora centro-europeia, todas as noites desde a emissora de rádio militar alemã em Belgrado. É a hora em que os homens nas suas trincheiras, nos seus carros, sob os seus caminhões, deixam o que estão a fazer e escutam. Lili Marleen. O poema era de Hans Leip, escrito em 1915 durante a Primeira Guerra Mundial. A cantora era Lale Andersen, que o gravou em 1938 sem sucesso. Em 1940, em Krefeld, os suboficiais da 2ª Companhia de Reconhecimento do 3º Batalhão de Cavalaria descobriram o disco num café e adotaram-no como a sua canção de quartel. Um deles, o suboficial Karl-Heinz Heinigen, promovido a tenente e destacado como chefe de emissões em Belgrado, soube em maio de 1941 que os seus companheiros estavam agora na Líbia, integrados na 15ª Divisão Panzer. Dedicou-lhes a canção por rádio. O que se seguiu superou qualquer cálculo de propaganda. Desde o primeiro dia, os soldados alemães em toda a África exigiram escutá-la cada noite. Depois, os soldados italianos. Depois, os soldados britânicos, que começaram a sintonizar a emissora alemã à mesma hora, atraídos por uma melodia que cruzava as linhas sem passaporte. O jornalista de guerra Alan Moorhead escreveu na sua African Trilogy: não apenas os alemães, mas os soldados britânicos sintonizavam os seus equipamentos de rádio e escutavam-na cada noite. Por todo o deserto podia-se ouvir soldados britânicos a assobiar a melodia.
Os generais aliados chegaram a proibir os seus oficiais de a cantarem ou escutarem. A proibição foi ignorada. Hitler não gostava da canção. Considerava-a demasiado sentimental, pouco marcial, inadequada para o espírito guerreiro. Os sentimentos, os soldados impuseram-se sobre a doutrina do regime e a canção continuou a soar cada noite em Belgrado às 21h57 durante toda a campanha. O que a canção capturava era algo que o historiador e veterano de guerra Paul Carrel descreveu com precisão. A campanha norte-africana tinha uma qualidade diferente de todos os outros teatros de guerra da Segunda Guerra Mundial. Uma qualidade que os próprios participantes reconheciam e que influenciava como combatiam e como se tratavam uns aos outros. O tenente Hans Schultz, do 15º Batalhão de Infantaria Motorizada, atacou um comboio ligeiro britânico a 24 de junho de 1942 perto da fronteira egípcia. Encontrou vários soldados gravemente feridos. Os seus próprios homens saltaram do veículo e tiraram as suas ligaduras. Os soldados britânicos não dispararam. Quando minutos depois apareceu outra coluna de caminhões britânicos, o tenente Hans Schultz e o sargento britânico trocaram um olhar. Schultz ordenou aos seus homens remontar, saudou. O sargento devolveu-lhe a saudação. Alguém passou um maço de cigarros. Ninguém disparou enquanto se afastavam. Carrel recolhe dezenas de episódios semelhantes. As convenções de Genebra respeitaram-se de maneira extraordinária em ambos os lados. Os feridos eram evacuados antes do combate por acordo tácito. Os prisioneiros recebiam água antes de serem internados. Rommel, quando capturou os comandos britânicos que tentaram assaltá-lo em Beda Litória em novembro de 1941, ordenou expressamente que os sobreviventes fossem tratados como prisioneiros de guerra e não como partisãs, o que teria significado a sua execução segundo as ordens do Führer. O oficial britânico caído na operação, o tenente-coronel Geoffrey Case, que tinha recebido a Victoria Cross póstuma, foi enterrado com honras militares completas no cemitério de Beda Litória, junto aos 4 alemães mortos no combate. Esta diferença qualitativa com a Frente do Leste, onde a guerra de aniquilação entre a Alemanha e a União Soviética se travava sem quartel, sem prisioneiros em muitos setores com massacres de civis como política deliberada, converteu o Afrika Korps em objeto de uma admiração que os seus próprios participantes reconheciam como inabitual. O coronel Martínez de Merlon assinalou que os soldados alemães do Afrika Korps adoravam o seu general. O general Auchinleck emitiu uma ordem explícita às suas tropas proibindo mencionar Rommel em termos elogiosos, porque o nome do inimigo se tinha convertido num símbolo de invencibilidade que minava a moral. Durante os meses de verão de 1941, o deserto a leste de Tobruk ficou num estranho suspense. As posições alemãs e italianas cercavam a cidade por terra. Os navios australianos abasteciam-na por mar. No deserto, entre a guarnição sitiada e as linhas do eixo, travavam-se pequenas escaramuças quase diárias. No passo de Alfaia, o maior Bach, o pastor de Halfaia, que tinha convertido a sua posição numa fortaleza inexpugnável, aguentou com rações de 20 gramas de pão, um punhado de arroz e uma colher de passas por soldado, enquanto os britânicos tentavam 5 assaltos diferentes sem o conseguir. O capitão Enéceros em Solom resistiu a 56 dias de combate contínuo antes de capitular a 12 de janeiro de 1942, quando já não restavam mais do que traçadoras para disparar. Ao render-se, não encontrou as palavras. Deu meia volta para que os seus homens não o vissem chorar. O general Auchinleck rendeu Wavell como comandante em chefe do Oriente Médio em julho de 1941. Ordenou ao seu novo comandante do 8º Exército, o general Alan Cunningham, preparar uma ofensiva de envergadura. A Operation Crusader começou a 18 de novembro de 1941, surpreendendo Rommel, que estava nesse dia em Roma, 5 dias antes de ele próprio planear lançar o seu próprio ataque sobre Tobruk. Antes do ataque, os britânicos tiveram um golpe de sorte extraordinário. O general Neumann Silkop, comandante da 15ª Divisão Panzer, tinha organizado uma unidade especial de serviço de transporte para o assalto a Tobruk, que conhecia cada bunker, cada vala, cada bateria da fortaleza.
E Rommel tinha desenhado do seu próprio punho e letra um esboço detalhado do plano de ataque, com os pontos de penetração, as unidades atribuídas, as posições de reserva e as horas zero de cada ação. Esse esboço chegou, através de canais que permanecem classificados ou sem verificação, ao general Auchinleck no Cairo. Era a mão do inimigo numa partida de cartas. Auchinleck e o seu oficial de inteligência examinaram o papel durante horas. Era autêntico ou uma armadilha do Zorro do deserto? A grafologia confirmou que era o punho de Rommel. Os detalhes correspondiam com a inteligência disponível. Auchinleck tomou a decisão, acelerar os seus próprios preparativos e atacar antes que Rommel atacasse. Churchill fixou o 18 de novembro como data definitiva. O Afrika Korps, nesse momento, tinha cerca de 65 carros operacionais em cada batalhão Panzer, 34 Panzer, 1310 Panzer IV. O 8º Exército destacava 3 brigadas blindadas, a 4ª com os novos Stuarts americanos, a 7ª com Crusaders e a 22ª com Cruiser Mark IV. As brigadas Armored Tank, distinção crucial que com frequência se perde na tradução para o espanhol, equipadas com o pesado Matilda, atuavam como suporte da infantaria do 13º Corpo. Não eram intercambiáveis com as brigadas de carros de divisão. As primeiras estavam para proteger a infantaria dos carros inimigos, as segundas para os avanços rápidos e envolvimentos. A confusão tática que se seguiu durante 2 semanas foi, em palavras dos próprios participantes, como uma luta de cegos numa sala cheia de móveis. Rommel, num momento crítico depois de ter destruído várias brigadas blindadas britânicas perto de Sidi Rezegh, tomou uma decisão que durante anos tem desconcertado os historiadores. Em lugar de consolidar a sua posição, lançou as suas divisões Panzer num amplo rodeio para o leste, para a fronteira com o Egito, esperando que o pânico se apoderasse do comando britânico. O general Cunningham, sim, entrou em pânico. Auchinleck, não. Auchinleck tomou a decisão de o render. Pôs Neil Ritchie ao comando do 8º Exército e ordenou continuar a ofensiva. Quando Rommel regressou da sua cavalgada pelo deserto fronteiriço, descobriu que os britânicos não tinham fugido, que tinham recuperado carros avariados. A diferença do mar. O deserto não engole os tanques destruídos. As oficinas de campanha podiam recuperar 15 ou 20 de cada 50 destruídos em poucos dias. E que a situação já não era a que tinha deixado. As perdas alemãs em Crusader foram severas. Quando a princípios de dezembro ficou claro que o Afrika Korps tinha apenas uma 4ª parte dos seus carros operacionais, Rommel ordenou a retirada até as posições de El Agheila. Os italianos puseram o grito no céu. Acabavam de recuperar a Cirenaica e este general alemão mandava-os de volta para a Tripolitânia. Mas Rommel salvou o exército e a seguir guardou silêncio sobre o que planeava a seguir. Rommel não disse nada. Isso foi o mais perigoso. Em janeiro de 1942, enquanto as unidades do 8º Exército se repartiam e reordenavam, crendo que o Afrika Korps estava exausto e necessitava de meses de recuperação, Rommel recebia os seus primeiros reforços e guardava silêncio. Não informou Berlim dos seus planos. Não comunicou aos seus generais italianos as suas intenções. O primeiro reforço que chegasse seria o sinal. Desta vez, calo-me, disse Rommel aos seus oficiais. Ninguém vai saber nada para que ninguém possa avisá-los. A 21 de janeiro de 1942, atacou. A ofensiva tomou por surpresa absoluta o 8º Exército, que tinha deixado apenas uma brigada na frente. Em 3 semanas, o Afrika Korps reconquistou a Cirenaica e empurrou os britânicos até a linha de Gazala, um sistema defensivo de 65 quilômetros de comprimento desde o Mediterrâneo até a caixa de Bir Hakeim, sustentada pela 1ª Brigada Francesa Livre sob o comando do general Marie-Pierre Koenig. A linha de Gazala estava articulada em caixas defensivas, posições circulares minadas e com aramados, sustentadas por uma brigada cada uma, separadas por faixas de deserto aberto. Atrás das caixas havia formações blindadas de reserva. O conceito era sólido em teoria. As caixas absorveriam os ataques enquanto os blindados contra-atacavam. Na prática, a separação entre a infantaria das caixas e os blindados de reserva resultaria fatal. Rommel atacou a 27 de maio de 1942 com o código Venezia.
Às 14 horas, a 361ª Divisão, composta em boa parte por ex-legionários franceses que tinham ingressado voluntariamente no exército alemão, atacou de frente à linha norte. Era uma manobra de distração. A manobra real começou às 20 horas e 30 minutos. 10.000 veículos arrancaram por bússola e velocímetro à luz da lua, descrevendo o grande arco sul ao redor de Bir Hakeim. 5 divisões avançando no deserto sem estradas, com os soldados mais temerários deitados sobre os guarda-lamas dianteiros para guiar os condutores através da poeira espessa. "Step on it! Step on it!" gritavam, e a seguir um alto, súbito para evitar uma colisão na escuridão. Ao amanhecer do 27, a surpresa do Afrika Korps deparou-se com algo que os seus serviços de inteligência não tinham detetado: os carros Grant americanos. O M3 Grant, com seu canhão de 75 mm numa montagem de casco, não em torre, podia destruir um Panzer III desde 1.800 metros. O Panzer III respondia eficazmente até 1.000 metros. A diferença de 800 metros no alcance efetivo era a diferença entre viver e morrer. O capitão Kümmel, o leão de Capuzzo, avançou com o 8º Regimento Panzer e recebeu impactos que não entendia. Levantou os binóculos. Essas silhuetas não eram como nada que tivesse visto. Os carros detinham-se e disparavam com uma precisão que a essa distância deveria ser impossível para o armamento alemão conhecido. Um Panzer III recebeu um impacto direto. Outro. O comandante da companhia pediu por rádio identificação do inimigo. Eram 224 Grants. Os próprios alemães reconheceram que não sabiam que tinham chegado. O Afrika Korps passou dias numa situação que roçou a catástrofe. A 28 de maio, Rommel encontrava-se completamente cercado com o seu Estado-Maior, o transporte do Afrika Korps fugindo em todas as direções perante os blindados aliados, e sem artilharia de apoio porque as baterias não podiam seguir o ritmo de avanço. O coronel Volz reuniu os únicos canhões do 88 disponíveis, 3 deles da bateria antiaérea da plana maior do corpo, e construiu um muro de fogo de 2 quilômetros frente aos tanques aliados. Nessa improvisação nasceu uma das táticas definitórias do Afrika Korps, a linha de 88 como contenção anticarro de emergência, que salvaria o corpo de exército nesse momento e em vários mais durante os meses seguintes. Bir Hakeim resistiu 16 dias. Os soldados da França Livre, muitos deles refugiados espanhóis da Guerra Civil que tinham encontrado no exército francês livre uma maneira de seguir lutando contra o fascismo, aguentaram bombardeamentos da Luftwaffe e ataques de infantaria motorizada sob um calor que fazia as armas demasiado quentes para tocá-las com as mãos nuas. O general Koenig recebeu a ordem de ruptura a 11 de junho. Mais de 2.700 dos 3.600 homens escaparam na noite. A 21 de junho de 1942, Tobruk caiu. No centro das operações da fortaleza de Tobruk, a guarnição de mais de 33.000 homens levava 9 meses resistindo quando os alemães romperam as defesas a 20 de junho de 1942. Rommel tinha aprendido com os seus fracassos anteriores. Desta vez, não enviou colunas para os pontos fortes conhecidos. Identificou um setor da defesa sul, onde o perímetro minado era menos profundo, bombardeou-o com a Luftwaffe e a artilharia durante horas e lançou as divisões Panzer diretamente para o interior da fortaleza, antes que os defensores pudessem reorganizar-se. A cidade caiu a 21 de junho de 1942. O comandante da guarnição, o general Hendrik Klopper, rendeu-se ao amanhecer. Esse dia, Winston Churchill encontrava-se em Washington reunido com o presidente Roosevelt. Um funcionário da Casa Branca aproximou-se com um telegrama enquanto os dois líderes conversavam. Churchill leu: Tobruk rendeu-se com guarnição de 33.000 homens. Roosevelt observou o rosto de Churchill, que não se alterou exteriormente, e perguntou-lhe: o que podemos fazer para ajudá-los? Nas suas memórias, Churchill escreveu que foi um dos momentos mais humilhantes da sua vida pública. A vitória de Tobruk valeu a Rommel o bastão de marechal de campo. Aos 49 anos, converteu-se no marechal de campo mais jovem do exército alemão e o 6º no escalão ativo. Por diante dele, em precedência, ficavam apenas Brauchitsch, Keitel, Bock, Kluge e Lieb, e todos eles tinham sido rendidos ou estavam em situação ambígua.
Em 6 meses, o Generalleutnant mais moderno do exército alemão tinha se convertido num dos personagens militares mais famosos do mundo. Na praia de Tobruk, o general Nering e o coronel Bayerlein celebraram a vitória com um banho no Mediterrâneo. Enquanto se metiam na água, 2 soldados britânicos evadidos da fortaleza apontaram-lhes revólveres. Nering desarmou-os com calma, escutou a sua história e deixou-os ir para o deserto. O tenente Bailey e o sargento Norton chegaram às linhas britânicas 38 dias depois de uma marcha pela costa. A sua história enriqueceu a história do 8º Exército com um dos seus episódios mais célebres. No quartel-general alemão, o estado de espírito era de euforia. Rommel ordenou imediatamente avançar para Alexandria sem pausa. Kesselring voou desde Roma para discuti-lo. O plano original acordado entre Hitler e Mussolini estabelecia que, após Tobruk, o Panzer-Exército devia deter-se na fronteira egípcia, enquanto as forças aéreas e navais se concentravam para tomar Malta. Rommel opôs-se. Hitler telegrafou a Mussolini: Dulce, a deusa das vitórias, só sorri uma vez. Malta ficou sem atacar. As linhas de abastecimento seguiriam sob ameaça, e o Afrika Korps avançou para Alexandria. As colunas do eixo cruzaram a fronteira egípcia a 23 de junho de 1942. No Cairo ardiam papéis. A quarta-feira de cinzas, no quartel-general britânico, assim a chamou o pessoal da embaixada, viu como documentos classificados saíam em colunas de fumo visível desde os telhados circundantes. Benito Mussolini voou de Roma para a Líbia com o seu cavalo branco, antecipando o desfile vitorioso pelo Nilo. As divisões alemãs avançavam a um ritmo que fazia factível essa fantasia. A primeira unidade de vanguarda, o Briel Kampfgruppe do capitão Briel, com os seus canhões de 40 mm, 50 mm e 4 baterias de 10,5 cm, recebeu a ordem de Rommel de avançar até aos arredores de Alexandria sem se deter. Briel chegou até El Daba, a 100 km da cidade, antes que o esgotamento dos homens e a avaria dos veículos o detivesse. Desde a sua posição, a distância até Alexandria era de 60 quilômetros, mas os carros estavam ao limite. Os homens levavam semanas combatendo sem descanso real. O Afrika Korps tinha nesse momento menos de 60 carros operacionais totais. Rommel reconheceu-o nos seus relatórios como não mais de 60 panzers e não mais de 4.000 infantes com apoios de fogo muito limitados. E as linhas de abastecimento estendiam-se agora a 800 quilômetros até Trípoli, mais as centenas adicionais até a fronteira. Auchinleck assumiu diretamente o comando do 8º Exército, rendendo Ritchie. A sua estratégia era simples: não retroceder para Alexandria, não cruzar o Canal de Suez. Defender a posição de El Alamein, onde a geografia fazia impossível o movimento envolvente rommeliano. A primeira batalha de El Alamein durou de 1 a 27 de julho de 1942. Rommel atacou com o que tinha contra uma posição preparada, apoiada pela artilharia do Oriente Médio inteira, com os novos Grant em posições defensivas que disparavam desde distâncias onde os Panzer III não podiam responder. Os 88 salvaram o Afrika Korps várias vezes mais, mas cada combate consumia carros e homens que já não podiam substituir-se com a mesma rapidez. Auchinleck travou o Afrika Korps. Logo Churchill o rendeu. O primeiro-ministro viajou pessoalmente ao Cairo em agosto de 1942. Nomeou o general Harold Alexander comandante de todo o Oriente Médio. Elegeu o general W. H. E. Gott para o 8º Exército. Gott morreu a 7 de agosto, quando o seu avião de transporte foi derrubado por um Bf-109 alemão, 4 dias depois da sua nomeação. Foi então quando chegou Bernard Law Montgomery. A tropa riu-se quando o viu chegar. Bernard Law Montgomery tinha 54 anos, era de estatura média, magro, com um rosto afilado que não convidava a camaradagem imediata. Chegou ao quartel-general do 8º Exército a 13 de agosto de 1942 com shorts e uma boina de dupla insígnia. Um detalhe de protocolo que nenhum general normal levaria assim. Parecia excêntrico. Os veteranos do deserto, que tinham visto passar generais com muito mais presença física, olharam-no com ceticismo. Montgomery tinha nascido em 1887, filho de um bispo anglicano. Serviu na Primeira Guerra Mundial, onde foi ferido no peito por um franco-atirador em Ypres,
e ficou tão perto da morte que foi incluído na lista de baixas antes de sobreviver. Essa experiência na guerra de trincheiras, a carnificina dos ataques mal preparados, as baixas por incompetência de comando, marcou a sua filosofia militar para sempre. Nunca lançar um ataque sem a avassaladora superioridade de meios, nunca improvisar o que pode ser planeado, nunca expor os soldados a uma batalha que não esteja ganha antes de começar. Onde Rommel era intuitivo e operava desde a própria linha de fogo, Montgomery era todo o contrário. Um planeador rigoroso que cria que nenhum comandante deveria estar na frente se isso o impedisse de ver o campo de batalha completo. Ficava no seu quartel-general, pensava, construía o plano e logo o executava sem se desviar. A primeira coisa que fez foi queimar os planos de retirada que encontrou sobre a mesa do quartel-general. Literalmente. Ordenou que não se redigisse nenhum plano de retirada mais. A posição de El Alamein, defender-se-ia onde estava ou não se defenderia em sítio nenhum. A segunda coisa que fez foi reorganizar o 8º Exército. Os carros deixaram de operar como brigadas independentes que Rommel podia isolar e destruir em detalhe. Integraram-se com a infantaria sob comando unificado. A artilharia, que Montgomery considerava a arma decisiva da guerra moderna, recebeu prioridade absoluta em planeamento e recursos. Estabeleceu um protocolo de treino e exercícios que pareceu absurdo a oficiais que levavam 2 anos em combate contínuo. Para Montgomery, o 8º Exército que tinha estado a lutar não era o exército que ele necessitava. Necessitava de construir um novo sobre os ossos do velho. E esperou. Com toda a serenidade que desesperava Churchill, esperou. Quando Rommel atacou Alam el-Halfa a finais de agosto de 1942, o que seria a sua última tentativa de rodear a posição de El Alamein desde o sul, Montgomery já sabia exatamente o que vinha. Os serviços de inteligência do 8º Exército, alimentados pela Operação Ultra, que decifrava as mensagens cifradas do Afrika Korps, proporcionavam informação detalhada sobre os movimentos do eixo. Alam el-Halfa esperava Rommel com campos de minas densos, posições de artilharia preparadas e carros Grant em posições defensivas desde as quais o canhão de 75 alcançava os Panzer III antes de estes poderem entrar em alcance efetivo. Os alemães e italianos sofreram perdas severas e retrocederam. Rommel caiu doente, hepatite infecciosa, pressão arterial alta, esgotamento. Regressou a Wiener Neustadt para recuperar-se. O general Georg Stumm tomou o comando do Panzer Exército África. Montgomery continuou a construir. Ao longo da frente de 50 quilômetros que ia desde El Alamein até a borda norte da depressão de El Katara, os sapadores do eixo passaram o mês de outubro semeando minas. 500 mil de minas. Chamavam-lhes os Jardins do Diablo. Eram faixas de entre 7 e 8 quilômetros de profundidade com minas antipessoal e antitanque misturadas. As alemãs chamavam-lhes ovos do diabo, pequenas de pressão, com detonadores tão sensíveis que o movimento de areia causado por uma explosão próxima podia ativá-las. Os engenheiros alemães desenvolveram o padrão de dispersão para maximizar as baixas entre o pessoal de desminagem, minas antitanque rodeadas de minas S, Jumping Bettes, que saltavam ao ser ativadas para explodir à altura da cintura. A extração manual era um trabalho de relojoeiro realizado de joelhos na escuridão, sob fogo. Atrás dos Jardins do Diablo esperavam as 2 divisões Panzer como reserva móvel, protegidas por baterias de artilharia e cadeias defensivas de infantaria. A força do eixo, ao iniciar-se a batalha, era de 103 mil homens, 49 mil alemães e 54 mil italianos, com 548 carros de combate, 552 canhões de campanha, 1.063 canhões antitanque, 7 mil veículos e 350 aviões. O Panzer Exército África estava congelado em posição defensiva, sem combustível para grandes manobras, sem possibilidade de reforços significativos desde Berlim. A Operação Azul na frente russa absorvia todas as reservas. Sem a iniciativa que tinha sido a arma mais eficaz de Rommel, a força aliada que Montgomery tinha construído durante 10 semanas era outra coisa. 220 mil homens, 1.230 carros de combate, mais de 1.200 canhões de campanha, 1.451 canhões antitanque,
13.000 veículos blindados e semi-blindados, 1.585 aviões contra os 350 do eixo. Os Sherman M4 americanos, 224 deles, chegados em comboio desde os Estados Unidos, com o seu canhão de 75 milímetros de alta velocidade, dotavam várias brigadas blindadas. Os próprios alemães, segundo testemunhos recolhidos por Karel, afirmaram não saber que tinham chegado, mas os alemães dispunham também dos primeiros Panzer IV com canhão longo, o mesmo calibre de 75 milímetros, embora em menor número. Os regimentos de granadeiros Panzer, 125º, 104º, 382º e 433º, eram a coluna vertebral da defesa. Tinham construído posições com parapeitos de pedra e sacos de terra, campos de tiro desimpedidos, observatórios enterrados. Os veteranos do 104º, que levavam quase 2 anos na África e tinham combatido desde El Agheila até El Alamein, passando por Halfaya, Tobruk e Gazala, eram provavelmente os soldados de infantaria mais experientes de todo o teatro africano de guerra. E Rommel estava na Áustria, doente, recuperando-se. O Panzer Exército África mais poderoso da história da campanha, frente ao 8º exército mais poderoso da história da campanha, e o general que o tinha construído não estava. Às 21h40 de 23 de outubro de 1942, o céu sobre El Alamein converteu-se em fogo. Mais de 1.000 canhões britânicos abriram fogo simultaneamente. Durante 20 minutos, a maior concentração de artilharia do teatro africano de guerra bateu as posições do eixo ao longo de toda a frente. O retumbar foi audível em Alexandria, a mais de 100 quilômetros a leste. O solo vibrava. Os soldados alemães e italianos nas suas trincheiras mantinham a cabeça agachada e contavam os segundos entre cada salva, tentando estabelecer se o fogo procedia de peças fixas ou de bateria em movimento, se o calibre era de campanha ou pesado, se havia contrabateria iminente. Esta era a assinatura de Montgomery, não o golpe de mão de Rommel que apanhava o inimigo antes de este poder reagir. Isto era potência bruta, organizada, calculada, acumulada durante semanas de preparação logística e destacada no instante exato que Montgomery tinha decidido meses antes. Rommel atacava com o que tinha. Montgomery atacava com o que necessitava. O plano de ataque do 8º Exército, denominado Operação Lightfoot, tinha sido refinado durante semanas. O 30º Corpo, com 5 divisões de infantaria, a 9ª australiana do general Morshead no norte, a 51ª das Highlands, sob o comando do general Wimberley, a 2ª neozelandesa de Freyberg, a 1ª sul-africana e a 4ª Índia, atacaria no setor norte para abrir 2 corredores através dos campos de minas. O 10º Corpo Blindado, com as divisões 1ª e 10ª blindadas e mais de 700 tanques, empurraria através desses corredores para alcançar terra aberta ao outro lado e destruir as reservas blindadas do eixo em campo aberto. Era uma batalha de infantaria. Montgomery tinha-o decidido assim desde o princípio. O seu raciocínio era o seguinte: o que mantinha toda a posição defensiva do eixo era a infantaria alemã. Se a destruísse batalhão a batalhão, a posição colapsaria desde dentro. Era o oposto da guerra de movimento rommeliana, uma carnificina metódica, terrível, deliberada. O trabalho dos sapadores do Royal Engineers foi épico e silencioso. Avançavam pelos corredores a 4 patas, sondando a areia com baionetas, extraindo minas uma a uma, trabalhando sob o fogo de contrabateria alemã que procurava os corredores com sistemática precisão. Os soldados de infantaria seguiam os sapadores à distância de 1 metro. Os tanques do 10º Corpo seguiam a infantaria. Tudo avançava à velocidade de passo de homem, porque os sapadores não podiam ir mais rápido. A coluna estendia-se quilômetros para trás na escuridão, imóvel sob o fogo. No setor da 362ª Divisão de Granadeiros Panzer, os batalhões italianos integrados, 1º do 62º, 2º do 62º e 3º do 62º, abandonaram as suas posições sob o primeiro assalto. O capitão Krupfgans e o seu batalhão alemão ficaram expostos ao ataque combinado da 2ª Australiana e da 51ª de Highlands, com os tanques aliados dando apoio de artilharia e metralhando as posições desde distâncias curtas.
Os granadeiros responderam com granadas de mão e submetralhadoras. A capacidade de absorver castigo desses batalhões era extraordinária, mas a cada hora eram mais os mortos e menos os homens para cobrir o mesmo perímetro. O comando do Panzer-Exército África, esse 23 de outubro, esteve marcado por uma tragédia inesperada. O general Stumme, ao comando na ausência de Rommel, quis seguir a tradição rommeliana de estar na primeira linha. Junto ao coronel Buchting, saiu de carro em direção à frente para as posições do ponto 28. Caíram numa zona de fogo de metralhadora e artilharia anticarro. Buchting recebeu um impacto fatal na cabeça. O condutor tentou tirar o carro da zona de fogo. Stumme, que tinha saltado para o exterior do veículo, agarrou-se ao carro em marcha. O condutor não o viu cair. Quando uma patrulha do 1º Batalhão do 125º Regimento chegou ao lugar, encontraram o general na areia. Tinha morrido de uma paragem cardíaca, provavelmente sob o choque do combate. O Panzer-Exército África estava sem comandante no primeiro dia da maior ofensiva que o teatro africano tinha conhecido. O general Ritter von Thoma tomou o comando. Essa mesma noite, desde o Estado-Maior em Wiener Neustadt, saiu uma mensagem urgente para a Áustria. Rommel devia regressar à África imediatamente. Às 7h50 de 25 de outubro de 1942, Erwin Rommel estava de pé junto ao seu Heinkel Re-111 com matrícula DHYA no aeródromo de Wiener Neustadt. O seu piloto, o tenente Giesen, seguia discutindo com o meteorologista. Não havia permissão de descolagem por perigo de gelo a 5.500 metros de altitude. "Descolamos", disse Rommel. A tripulação, o operador de rádio Hane, o engenheiro Wolff, o observador Sadrich e o próprio Giesen trocou olhares. Descolaram para Roma. De Roma, um Dornier do 217 levou-os a Heraklion, em Creta. Desde Creta, o avião aterrou em Eldaba às 17h20. Rommel subiu imediatamente a um Fieseler Storch e sobrevoou a frente antes do anoitecer. O que viu desde o ar, as colunas de fumo, a extensão dos combates no setor norte, a densidade das explosões. Disse-lhe o suficiente antes de Westphal abrir a boca para lhe dar o relatório de situação. Pela manhã do dia 26, o general Ritter von Thoma entregou-lhe o relatório detalhado. Fechou-o com estas palavras: "A posição, senhor Feldmariscal, deteriorou-se gravemente. A avassaladora artilharia inimiga destruiu os nossos jardins do diabo. Pudemos deter o inimigo, mas não rechaçá-lo. A situação de combustível é crítica. Os ataques de artilharia e os bombardeamentos repetidos dizimaram as nossas tropas. Apenas 31 carros são operacionais na 15ª Divisão Panzer." Rommel estudou o mapa com a mão no queixo e o senho franzido. Ordenou concentrar todas as suas forças móveis no setor norte para um contra-ataque, mas vacilou em retirar a 21ª Divisão Panzer da Reserva Sul. Não podia descartar que Montgomery lançasse também um ataque nesse setor. Era exatamente o que Montgomery tinha calculado: dispersar as reservas alemãs ao longo da frente até que nenhum ponto tivesse massa crítica suficiente para contra-atacar. Nos dias 25 e 26, os atacantes australianos e das Highlands continuaram a fustigar a linha norte. O ponto 28, uma miserável ondulação de areia que não media mais de 2 metros sobre o nível do deserto circundante, converteu-se no eixo da batalha. Mudou de mãos 3 vezes. A 9ª Divisão Australiana recebeu baixas que Morshead qualificou de as mais pesadas de toda a guerra australiana na África. A 27 de outubro, Rommel tomou a decisão de retirar a 21ª Divisão Panzer do Sul e lançá-la contra o setor norte em contra-ataque. O contra-ataque foi repelido pela artilharia do 10º Corpo e pelos novos Shermans em posições defensivas. 400 tanques aliados contra 80 alemães e italianos. O tenente Orth, do 31º Regimento de Artilharia Blindada, observava desde o seu caminhão blindado como os Shermans avançavam deixando rastros de fogo. Desde a sua posição, transmitia por rádio as coordenadas para a artilharia. As suas baterias dispararam até que os canhões se aqueceram ao rubro. Montgomery observava desde o seu posto de comando. Pressionou onde encontrou resistência. Mudou o eixo de ataque quando a situação o requereu. Teve problemas com os seus próprios generais.
Os comandantes do 10º Corpo atrasavam o avanço dos blindados para protegê-los de perdas e Montgomery ameaçou-os com rendê-los em plena batalha. Mas o plano manteve-se intacto. A 31 de outubro lançou a Operação Supercharge, um novo ataque no setor norte com 1 hora de bombardeamento de artilharia de preparação, infantaria australiana atacando em frente e flanco e blindados seguindo a brecha. A 1 de novembro, os carros britânicos estavam na estrada costeira. 400 tanques aliados contra 35 alemães e italianos operacionais. A 2 de novembro de 1942, às 13 horas, o coronel Siegfried Westphal estava a comer no quartel-general do Panzer-Exército, rodeado de mapas e telefones, quando o ajudante de campo irrompeu com um papel na mão. Uma ordem do Führer, Herr Oberst. Westphal leu, atirou-o sobre a mesa. Agora ficaram completamente loucos lá. Rommel chegou minutos depois no seu carro de comando. Westphal entregou-lhe o telegrama em silêncio. O texto dizia: Eu, vosso Führer, e o povo alemão temos plena confiança na vossa pessoa como líder e no valor dos soldados alemães e italianos que lutam uma batalha defensiva heróica sob o vosso comando no Egito. Na situação em que vos encontrais não é possível outro pensamento senão o de manter-se firme e lançar cada arma e cada homem que combate na batalha. Apesar da sua superioridade, o inimigo chegará ao limite das suas forças. Não seria a primeira vez na história que uma vontade mais forte triunfa sobre batalhões inimigos mais poderosos. As vossas tropas não têm outro caminho aberto senão a vitória ou a morte. Adolf Hitler. Rommel leu o telegrama. Voltou-se e olhou pela janela. Os seus oficiais viram os músculos do seu rosto tensarem-se. A discussão que se seguiu durante várias horas entre Rommel e Westphal foi uma das cenas mais extraordinárias da guerra na África. Westphal, homem analítico, argumentava que a ordem devia ser ignorada, que era uma arenga propagandística enviada sem pleno conhecimento da situação real, que cumpri-la significava a destruição do exército. É a sentença de morte do exército, senhor, disse o coronel. Rommel escutou todos os seus argumentos. Sou um soldado, respondeu. Na noite de 4 de novembro, depois de ordenar pelejar até ao último cartucho, Rommel tomou a única decisão que podia evitar o aniquilamento total. Ordenou a retirada. Nessa manhã, o general Ritter von Thoma tinha aparecido perante Bayerlein com todas as suas condecorações postas, algo insólito no deserto africano, onde os oficiais normalmente levavam apenas o imprescindível. Bayerlein, disse von Thoma em voz baixa, a ordem do Führer é uma loucura. É a sentença de morte do exército. Como vou explicá-la aos meus homens? Ordenou a Bayerlein que se fosse para El Daba estabelecer o posto de comando. Eu fico aqui e conduzo a defesa do Tel El Mamsra em pessoa. E acrescentou, com uma resignação que não ocultava a ironia, como ordena Rastenburg. Bayerlein pensou enquanto se afastava. Quer morrer o general? Às 11 horas, o ajudante de von Thoma chegou ao posto de comando de Bayerlein. O general enviou-me de volta com o equipamento de rádio. Diz que já não precisa de mim. Em Tel El Mamsra, os nossos tanques, artilharia anticarro e flak foram destruídos. Não sei o que aconteceu com o general. Bayerlein saltou para o seu carro de reconhecimento e avançou para o leste sob fogo de granadas. Na crista das dunas encontrou um inferno. Carros queimados, canhões destruídos, mortos em todas as direções. E no meio de tudo aquilo, de pé junto a um Panzer em chamas sob uma chuva de fogo, a figura alta e ossuda do general Ritter von Thoma. Sozinho, erguido, esperando. Os tanques Sherman britânicos tinham-no cercado em semicírculo. Von Thoma, 20 vezes ferido entre as duas guerras mundiais, condecorado com a medalha bávara de valor na Primeira Guerra Mundial, veterano da Guerra Civil Espanhola e da Rússia, esperava de pé enquanto o fogo ardia ao seu redor. Bayerlein não podia alcançá-lo. O brigadeiro-general John Harding, do 10º Corpo, fez deter o seu carro e desceu para o receber. Essa noite, von Thoma jantou com Montgomery. A 3 de novembro de 1942, o tenente Ralph Ringler, ao comando da 10ª Companhia do 104º Regimento de Granadeiros Panzer, escrevia no seu diário a partir de uma trincheira na estrada do telégrafo entre Sidi Abd el-Rahman e a costa.
3 de novembro de 1942. Tenho fome e frio. O Cabo Franklin foi destroçado por uma bomba. O sol atravessa o fumo. O frio passou, mas a fome permanece. E agora, além disso, a sede. Estamos aqui, alguns granadeiros nos nossos buracos. Cada 20 metros, em alguns lugares a 50, há uns poucos homens. 2 canhões antitanque, isso é tudo. A companhia número 9 deve estar em algum lugar à esquerda. A 8 quilômetros está o mar, e atrás de nós, nada. E ao sul, nada. E frente a nós, uma armada de carros. 4 tanques aproximaram-se da sua posição. O antitanque estava avariado, o operador trabalhava desesperadamente na culatra. O primeiro carro passou sobre o posto de metralhadora adjacente, girou em cima, esmagou a trincheira e enterrou vivos os 2 homens que estavam dentro. O segundo deteve-se frente à posição de Ralph Ringler. Ele atirou uma granada de mão contra a torre. A granada fez ricochete e estourou sem efeito. O comandante do carro olhou-o a partir da escotilha aberta e fez-lhe o gesto de um árbitro de boxe indicando quase, mas não. E seguiu em frente. Ao lado esquerdo da posição, 5 dos seus homens corriam com as mãos ao alto em direção a um tanque britânico. O sargento ajudante da companhia, chegado da frente russa escassos dias antes, encabeçava o grupo. Os seus nervos tinham cedido. "Será hoje o meu fim também?" escreveu Ralph Ringler. Este era o Afrika Korps, a 3 de novembro de 1942. Rommel ordenou a retirada nesse mesmo dia, a 6 de novembro, contravenindo de forma explícita a ordem de vitória ou morte. O Panzer Exército África iniciou o seu recuo para o oeste. O que empreendeu essa retirada tinha 36 carros operacionais, os restos de batalhões que tinham entrado na batalha com 800 homens e saíam com 200, e colunas de feridos que os veículos disponíveis não conseguiam transportar todos ao mesmo tempo. A chuva que começou a 6 de novembro enlameou o deserto e abrandou a perseguição aliada, o que permitiu que o grosso dos alemães escapasse da armadilha. Montgomery foi criticado pelos seus subordinados por não perseguir com suficiente agressividade. Ele respondeu que um exército que acaba de travar 12 dias de combate contínuo necessita de se reorganizar antes de perseguir. Provavelmente tinha razão. Provavelmente também os teriam apanhado a todos se tivesse empurrado mais. Nunca o saberemos. Mas a fuga era ilusória. A 8 de novembro, enquanto o Afrika Korps retrocedia pela Líbia, nas praias de Marrocos e Argélia desembarcavam as tropas da Operação Torque. A armadilha tinha se fechado pelo oeste. A 23 de janeiro de 1943, as tropas do 8º Exército tomaram Trípoli. A cidade tinha sido a base de abastecimentos principal do Afrika Korps durante 2 anos. O porto pelo qual tinham chegado os carros, os homens, o combustível, o armamento. A cidade onde o coronel Bayerlein tinha passado noites estudando mapas com Rommel e onde o capitão Meixner, chefe do transporte naval alemão, tinha gerido os comboios que Malta atacava sem descanso. Agora ondeava a bandeira do 8º Exército. Para os soldados do Afrika Korps que seguiam combatendo, a queda de Trípoli era o anúncio de algo que na prática já sabiam desde El Alamein, mas que muitos não tinham formulado com palavras. Isto tinha terminado. Rommel olhou para o oeste e viu uma oportunidade de golpear antes que Atenas se fechasse de todo. As forças americanas que tinham desembarcado com a Operação Torque eram numerosas, mas verdes. O 2º Corpo do Exército dos Estados Unidos, ao comando do general Lloyd Fredendall, controlava o setor central da Tunísia. As suas divisões nunca tinham combatido em campanha real. Os seus oficiais não conheciam as táticas de guerra móvel do deserto, não tinham visto como os 88 destruíam tanques a 2.000 metros, não tinham aprendido a ler o terreno para antecipar os eixos de avanço alemães. O Passo de Kasserine, um estreito corredor no Atlas tunisino que abria o acesso às posições traseiras americanas no Vale de Sbaitla, era o ponto de penetração ideal. A 14 de fevereiro de 1943, o Afrika Korps e o 5º Exército Panzer do general Hans-Jürgen von Arnim atacaram através de Kasserine. Os americanos cederam. A 1ª Divisão Blindada americana perdeu 112 tanques num só dia. Os alemães avançaram 80 quilômetros em 3 dias, capturando armazéns completos de provisões americanas, destruindo material, causando mais de 6.000 baixas entre mortos, feridos e prisioneiros.
As fotografias, tiradas depois da batalha, mostravam colunas de Sherman destruídos alinhados na estrada de Kasserine como num ferro velho. Foi a maior derrota tática das forças americanas no teatro europeu-africano da guerra até esse momento. Mas Rommel, uma vez mais, não tinha os recursos para explorar a vitória. A 22 de fevereiro, o Afrika Korps retirou-se de Kasserine. Rommel girou para o leste e atacou Montgomery em Medellín a 6 de março de 1943. Foi o último erro. Os serviços de inteligência do 8º Exército, com Ultra operando a pleno rendimento e os descodificadores de Bletchley Park trabalhando sem pausa, sabiam exatamente quando ia atacar Rommel, com que força e por que rota. Montgomery destacou 810 canhões antitanque e 470 carros em posições preparadas. Quando os 3 grupos de batalha alemães avançaram na madrugada, encontraram o campo semeado de canhões de 6 libras que os esperavam em silêncio, apontando para setores cuidadosamente calculados. O Afrika Korps perdeu 55 carros em Medellín. Os aliados não perderam nenhum. A 9 de março de 1943, Rommel abandonou a África definitivamente. Voou para Berlim para explicar ao Führer em pessoa o desesperado da situação. Hitler não quis escutá-lo, e Rommel nunca voltou à África. O comando do Afrika Korps passou ao coronel-general Hans-Jürgen von Arnim. O que se seguiu durante os 2 meses restantes foi a compressão gradual e brutal do que restava do eixo no extremo nordeste da Tunísia. O 8º Exército atacava desde o sudeste. O 1º Exército aliado com o 2º Corpo americano, agora sob o comando do general George Patton após o desastre de Kasserine e depois do general Omar Bradley, pressionava desde o noroeste. A 5ª Frota Aérea aliada controlava o céu. Os portos de abastecimento do eixo estavam sob bombardeamento constante. Os submarinos aliados patrulhavam o Estreito de Sicília. O grupo de exércitos África ficou comprimido no extremo da península do Cabo Bom e nos montes circundantes de Tunis, sem saída para o mar, sem portos em funcionamento, sem possibilidade de evacuação. O comando alemão considerou brevemente a possibilidade de evacuar por ar os comandos mais importantes, como se tinha feito em Stalingrado. Mas os números eram impossíveis. Os aviões de transporte disponíveis não chegavam para 1% das tropas. A 7 de maio de 1943, as unidades americanas entraram em Bizerta e as unidades britânicas em Tunis no mesmo dia. Os transportes do Afrika Korps no Cabo Bom tentaram cruzar o estreito em qualquer embarcação que flutuasse. Barcaças, barcos de pesca, equipamentos de mergulho improvisados. A maioria foi capturada ou afundada pela Royal Navy. A 13 de maio de 1943, o coronel-general von Arnim foi capturado. Esse dia, os últimos restos do Afrika Korps e dos exércitos italianos renderam-se em diferentes pontos do Cabo Bom e das zonas montanhosas circundantes. As quantidades finais foram entre 230 mil e 275 mil homens. A discrepância deve-se à confusão dos últimos dias e às diferentes metodologias de contagem. Era a maior rendição do eixo na guerra até esse momento, superando numericamente inclusive Stalingrado. O general Alexander telegrafou a Churchill: "Senhor, tenho a honra de informá-lo que a campanha da Tunísia terminou. Todos os grupos de exércitos inimigos foram eliminados." Rommel morreu a 14 de outubro de 1944. Ferido gravemente num ataque aéreo aliado na Normandia a 17 de julho desse ano. O automóvel em que viajava foi metralhado por um Spitfire perto de Livarot, e o condutor perdeu o controle estatelando-o contra uma árvore. Estava a recuperar-se na sua casa em Herrlingen, no Danúbio Suábio, quando chegaram 2 generais enviados por Hitler, Hans-Georg von Kluge e Wilhelm Burgdorf. A acusação contra Rommel era a sua relação com a conspiração de 20 de julho de 1944, que tentou assassinar o Führer. A evidência real contra ele era circunstancial. Alguns dos conspiradores tinham-no mencionado como possível chefe de governo de uma Alemanha pós-Hitler, mas não existe nenhum registro de que Rommel tivesse dado o seu consentimento explícito, nem que tivesse participado ativamente no planeamento. O seu secretário pessoal, o sargento-ajudante Albert Butcher, confirmou depois que Rommel nunca tinha pertencido ao Partido Nazi apesar das pressões recebidas durante toda a sua carreira,
e que o seu desdém pelos órgãos políticos do regime era conhecido entre o seu Estado-Maior. Hitler ofereceu-lhe a alternativa: suicídio com veneno e enterro de Estado, com a promessa oficial de que morreu das feridas sofridas na Normandia, ou processo perante o Tribunal Popular com consequências inevitáveis para a sua família. Rommel despediu-se da sua esposa Lucy e do seu filho Manfred. Subiu para o carro com os dois generais. Meia hora depois, o seu corpo foi entregue a um hospital de campanha com o diagnóstico de morte por complicações de feridas de guerra. O funeral de Estado foi transmitido por rádio. Hitler enviou uma coroa. Von Rundstedt pronunciou o elogio fúnebre. Mas a construção do mito Rommel tinha começado antes da sua morte e a partir de uma origem que teria desconcertado o próprio Marechal. A partir do bloqueio de Berlim, em 1848, e com a necessidade de integrar a Alemanha na defesa ocidental da OTAN, os Estados Unidos necessitavam de um general alemão que pudesse servir de símbolo de um adversário honrado para facilitar a criação do novo exército federal alemão, a Bundeswehr, que levaria 4 anos mais a constituir-se. Rommel, que nunca se tinha filiado no partido, que tinha tratado os seus prisioneiros segundo a Convenção de Genebra, que morreu vinculado ao movimento que tentou derrubar o regime e que tinha combatido no único teatro de guerra onde não se cometeram crimes de guerra sistemáticos, era o candidato perfeito. Em 1951, estreou Rommel, O Zorro do Deserto em Hollywood, com James Mason no papel do Marechal. O filme mostrava um general alemão com família, com sentimentos, capaz de beijar a sua esposa no ecrã. Provocou protestos entre os setores mais duros do público americano, que queimaram alguns cinemas em sinal de protesto. Mas cumpriu a sua função política. Humanizou o oficial alemão na imaginação coletiva ocidental no momento preciso em que a Alemanha devia ser convencida a rearmar-se sob bandeira da OTAN. Montgomery viveu até 1976 e publicou as suas memórias em 1958, reconhecendo que El Alamein foi a batalha que mudou o rumo da guerra no teatro ocidental. Escreveu sobre Rommel com uma mistura de respeito profissional genuíno e competência direta. Nas suas páginas sobre El Alamein, Montgomery assinalou que a chave da vitória foi a artilharia, não os tanques, e que qualquer comandante que tivesse tido a superioridade de meios que ele tinha teria ganho. Era uma maneira de se retirar mérito que os seus subordinados consideraram excessivamente generosa com Rommel e excessivamente modesta consigo mesmo. Provavelmente havia algo de cálculo político também nessa equanimidade. A diferença entre os dois homens e entre os dois exércitos que mandavam não foi de coragem. O coronel Martínez de Merlon enunciou-o com precisão. Rommel nunca pôde conseguir a derrota decisiva do 8º Exército como força combatente, apesar de o ter cercado, golpeado e empurrado repetidamente para o leste. Sempre escapou um núcleo que se reorganizou e voltou. Montgomery esmagou-o, sem elegância tática, com uma potência material que destruiu o que encontrou diante. A diferença foi de recursos e de tempo. O tempo tinha lhe pertencido, no final, a Montgomery. O deserto de El Alamein guarda ainda hoje os restos do que ocorreu ali. Os arqueólogos militares egípcios seguem encontrando em setores remotos que nunca foram desminados de todo armas, veículos oxidados, munição sem detonar e ossos de soldados que nunca foram identificados. As marcas das rodas dos Panzer sobre a rocha do deserto são ainda visíveis em alguns setores, quase 80 anos depois. O cemitério de guerra alemão de El Alamein, inaugurado em 1959, contém os restos de 4.280 soldados em túmulos identificados. Em outros 4.594 túmulos jazem soldados sem nome. As cruzes de basalto negro, rés do chão em lugar de verticais para resistir às tormentas de areia, estendem-se em filas que parecem não terminar. O cemitério de guerra do 8º Exército, a poucos quilômetros de distância, tem 7.240 túmulos. Australianos, neozelandeses, sul-africanos, índios, ingleses, escoceses. Os seus nomes estão gravados em pedra calcária branca que o vento suavizou com os anos. No campo de batalha mesmo há um monumento pouco visitado. Uma lousa de granito com uma inscrição em 3 idiomas que recorda que aqui, em outubro e novembro de 1942,
se decidiu o destino do norte de África. Os turistas que vão a El Alamein normalmente vão de carro desde Alexandria numa excursão de um dia. A paisagem é árida, sem nenhum traço dramático. O mesmo deserto plano e calcinado onde morreram todos esses homens. Há algo que os arquivos de pós-guerra revelam sobre os últimos dias do Afrika Korps que raramente se menciona. Quando as colunas italianas e alemãs se renderam no Cabo Bom, em maio de 1943, muitos dos soldados alemães tinham combatido sem interrupção durante 26 meses. Tinham cruzado o Mediterrâneo quando eram conscritos ordinários de 18 ou 19 anos. Agora tinham 20 ou 21 e pareciam muito mais velhos. Os oficiais aliados que receberam a rendição comentaram nos seus relatórios que os prisioneiros estavam magros até aos ossos, com uniformes desfeitos pelo uso, com expressões de esgotamento que iam mais além da fadiga física. Paul Carell recolhe a história dos condutores de caminhões do Afrika Korps que reparavam 8 ou 10 furos por dia sob o sol, sozinhos no deserto, sem que ninguém os mencionasse em nenhum comunicado. Os sapadores que desminavam com baionetas pela noite sob o fogo, os médicos de batalhão que operavam em tendas de campanha sem água esterilizada nem anestesia suficiente. O sargento ajudante Albert Butcher, secretário de Rommel, que trabalhava ao lado da vela quando falhava a corrente do gerador de campanha. E em algum lugar entre tudo isso, o Major Bach, o pastor de Mannheim, lendo a Bíblia aos seus homens em Halfaya Pass na véspera de Natal de 1941, enquanto os obuses de 25 libras caíam sobre as trincheiras de pedra. Sem árvore de Natal, sem rações especiais. Apenas o texto de sempre e o ruído da guerra. Eram os horros do deserto. A metade do mundo recorda-os. O outro mundo que se lhes enfrentou também o merece.